Há pouco tempo eu falei com vocês sobre as questões onde o abuso emocional, o narcisismo perverso, ele pode não ser tão grave e as pessoas podem, inclusive, serem tratadas de ambos os lados. Agora eu vou alertar vocês para casos onde o abuso do narcisismo perverso, dos psicopatas, dessas pessoas que acuam a sua parceria afetiva de tal modo, inventando verdades e cercando daquele modo clássico, onde as pessoas dificilmente conseguem sobreviver no sentido de fazer aparecer uma verdade, uma justiça, onde o abusador reconheça o que ele está fazendo com a própria vítima. Eu quero hoje falar do perigo que existe das pessoas levarem pouco a sério o que está acontecendo com a vida delas. Em que sentido? No sentido exato do abuso. Então, o que começa a acontecer é que quando muitas dessas vítimas começam a perceber que estão num relacionamento abusivo, onde elas têm a vida totalmente cerceada, onde elas estão totalmente acuadas, sabe aquela coisa onde a pessoa vai, eu vou falar aqui fazer uma abordagem aqui no sexo masculino, mas isso daí é para ambos os lados, tanto mulher como homem, um faz com o outro e não é pouco. Então vamos dizer que o abusador, ele está em todos os lugares, então a sua presa vai no supermercado, ou vai sair com amigas, ou vai arrumar a casa, ou se ela não mora junto, vai fazer qualquer coisa para si mesma, ela está sempre com esse abusador dentro dela, que é o parceiro afetivo, e com medo de ofender, de fazer a coisa que não esteja muito boa e que ele não vai gostar, então fica como se fosse uma refém sem liberdade alguma. Esse é um pedaço da história. A segunda parte é quando os dois estão juntos. E pode ser namorado, não pensem vocês que namorado não acontece, que é só quando está casado. Isso acontece em diversas situações e em vários lugares. Até no trabalho, em situações sociais, em situações de comunidades onde as pessoas costumam se encontrar, isso daí costuma ocorrer também. Agora vamos para um caso de um relacionamento mais intenso afetivo, mesmo que a pessoa esteja namorando. Tomar muito cuidado, porque esse tipo de relacionamento, o final dele, se a pessoa não desperta e não sai, pode sim ser a morte física ou psicológica. Então, quem tá me ouvindo fala assim, nossa, mas é tão grave assim, o cara é um bate-boca, tal, por que pode chegar num ponto nesse nível? Porque a gente nunca sabe os limites, ou melhor, a falta de limite que vai ocupando o espaço numa relação desse tipo. Os dois que estão comprometidos, eles vão perdendo a dimensão da gravidade da situação. Então, para quem olhar de fora, vai ver que os abusos são gravíssimos. Quem está dentro, para vocês verem como a realidade fica distorcida, vai começar a dar desculpas sobre o tipo de abuso. Então, eu tenho pacientes uma paciente... duas pacientes que levaram, agora, recente, né, que levaram tapas na cara dos namorados e acho que aquilo é normal, porque foi um momento de mal-estar, ou ele bebeu a mais, ou o que seja, e que não vai acontecer de novo. E é lei do engano, porque isso daqui é uma permissividade que essas moças dão, porque isso daí a recorrência vai ser maior, que aliás já aconteceu algo pior no caso de uma delas. Então, por que eu estou falando isso daí? Eu estou falando aí que teve uma violência física, mas a dimensão dessa violência física é desqualificada inclusive pela própria vítima. E numa brincadeira dessas, que eu falo brincadeira, modo de dizer, numa situação dessas, porque é muito dramática, como a própria vítima vai desqualificando e vai perdoando o abusador, porque é muito difícil para essa vítima ver o mal no outro, ela prefere ver em si própria. Então, muitas vezes, ela própria se culpa deste padrão de agressividade que o abusador toma o direito de ter. E ele acaba culpando a vítima e ela entra na história, ou mesmo ela passa a mão na cabeça do abusador. Numa dessas, esse abusador vê que ele tem muito espaço e ele pode, inclusive,
acontecer de ter um golpe físico ou alguma outra situação inadequada, e num acaso a pessoa pode levar um tombo ou acontecer alguma coisa e acabar com a própria vida por acaso, né? Até um tapa na cara, se for muito bem dado de uma maneira muito forte, pode de repente acontecer alguma coisa grave no pescoço, a gente nunca sabe, ou bater a cabeça. Então toda a violência física, ela não pode e nem deve ser desqualificada. E é interessante porque esses casais, eles sabem que é muito grave o que aconteceu. Então eles se desculpam, e se alguém de fora vê, eles desculpam para os outros de fora, ou escondem dos outros de fora, porque eles sabem que a realidade lá fora vê com olhos muito mais despertos do que eles. Então eles inventam verdades, ou melhor, eles falam mentiras sobre o que de fato aconteceu para minimizar algo que eles sabem que o mundo vê de uma maneira muito grande e real. E quem não está vendo o real é quem está dentro da relação. E eu estou falando com vocês sobre situações que vão ampliando até virem violências físicas. Mas saibam vocês que existem violências que não são físicas e são verbais e são posturais, que elas são tão graves e danosas como essas violências físicas. Por que disso? Porque a pessoa ela não vai mais percebendo a dimensão do que é viável em relação a maltrato, em relação à desqualificação, em relação a se sentir acuado. E ela vai ficando tão regredida que ela acaba ficando numa idade muito pequena. Toda a parte adulta da pessoa é como se estivesse sequestrada, é o sequestro de almas que eu falo, e essa parte infantil, ela vai acreditando que esse abusador ele é o único que vai dar orientação sobre a vida dela. Então se ele falar num planeta que tem milhões de pessoas, que ninguém vai querer ficar com essa pessoa de tão porcaria que ela é, pasmem, ela vai acreditar. Ela vai acreditar, porque ela está com a idade emocional de uns 5 anos de idade. Então, ela não perde a dimensão de que está num relacionamento que está altamente equivocado e que está trazendo uma realidade muito distorcida, tanto dela quanto de tudo que fica em volta dela, subtraindo a pessoa dos amigos, subtraindo da família. E a vítima acaba concordando e ficando cada vez mais acuada. E ainda assim minimizando os maus tratos. Então esse áudio é um alerta para você que está num relacionamento que você suspeita, ou mesmo que você tenha certeza que é abusivo, que você possa levar muito a sério os sinais de que você não está bem. Porque vai ser gradativa essa sensação de mal-estar e de desequilíbrio emocional. E eu nem estou falando da parte física, mas o resultado ele costuma ser físico quando a pessoa não toma uma atitude em nome da vida. O que é físico? É o colapso, é quando o corpo vai entrar em colapso, ou por conta de uma depressão profunda, ou por conta de uma doença, e eu já vi vários e vários pacientes chegarem com doenças físicas aqui, doenças bastante importantes, e terem o despertar, infelizmente, através de uma doença. Mas ainda assim, bom, porque existe a chance ainda da pessoa dar um grito em nome da vida. Então prestem muito atenção nos sintomas. Se você estiver em dúvida se o relacionamento é abusivo, vá fazer terapia, vá buscar mais orientação em sites, nesses áudios, em tudo que é escrito. Tem o meu livro que é Sequestradores de Almas, que ele dá bastante explicação sobre esse contexto, os meus textos, mas jamais deixe de se levar a sério, porque a sua vida é o seu bem maior. E você pode ter certeza que se você estiver num relacionamento abusivo, você sim está correndo risco. Então é isso para vocês, e sempre, como eu sempre digo, como uma oração, quanto mais despertos melhor.